Opa, se você está vendo a reprise, essa live eu vou falar sobre precificação. Como colocar o preço certo no cardápio da sua pizzaria. Essa live ela faz parte do aquecimento para a Jornada Lucre Mais Sua Pizzaria, o evento que vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de novembro, semana que vem. E no final dessa jornada, da Jornada Lucre Mais, a gente vai abrir as inscrições para uma nova turma do Pizzaria Eficiente com uma condição especial de Black Friday, um bônus exclusivo que a gente nunca fez e que com certeza vai dar uma guinada para quem entrar para essa turma. Sejam muito bem-vindos, boa tarde para quem está chegando aí. Muito boa tarde, pessoal. Rafaela, Franciele, Alessandra, Denilson, Maiara, Franciele, Léo Marques, Fábio. Sejam muito bem-vindos aí, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo sobre precificação, né? Vamos falar sobre um tema que é um dos principais que vem nas minhas caixinhas de pergunta quando eu abro aqui no Instagram. A galera tem muita dúvida na hora de precificar. E por que tem muita dúvida na hora de precificar? Porque não é uma daquelas coisas que se ensina na escola, né? Na escola eles até ensinam ali operações matemáticas e tal, mas beleza, Rodrigo, a hora que eu vou utilizar isso para o meu negócio, para colocar um preço no meu produto, qual que é a conta que eu tenho que fazer? O que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que olhar para o meu concorrente ou não tenho que olhar para o meu concorrente? Eu tenho que olhar para os meus custos, mas quais custos? O meu custo com mão de obra, ele entra ou não entra? Então são várias dúvidas que vêm com muita frequência e nessa live de hoje a gente vai trazer um pouquinho de clareza aí, para quem estiver acompanhando a gente. Deixa eu ver o que mais está chegando aí. Pepe Pizza, De Benevides e Mercearia, Lanchonete, Central, Lojas. Tem uma galera chegando aí. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Eu queria saber de vocês o seguinte, tá? Vocês sabem no detalhe, quanto custa cada sabor de pizza que você tem no seu cardápio? Você sabe exatamente todos os custos envolvidos? Coloca aqui nos comentários aqui se você sabe qual que é o custo que você tem para cada item que você tem no seu cardápio. Coloca aí que eu quero saber de você. Beleza? Enquanto eu vou pegar uma água aqui, enquanto o pessoal vai chegando aí. Hoje vamos falar sobre precificação. Eu não sei onde é que vocês estão, só que aqui em Floripa resolveu esquentar pra caramba. Meu moleque começou até a ficar com febre. Esses dias aí tá um calorão do cão. Ó, o LPC comentou que não sabe exatamente quanto que custa cada item do cardápio dele. Ó, quando a gente fala de precificação, saber o custo dos itens do cardápio é muito importante. É muito importante. Ó, o Pepe Pizza comentou que atualmente sim. Teve um tempo que não, né? Mas agora sim, beleza. É isso aí. Quando a gente fala de precificação, a gente tem que levar sempre em conta duas coisas, tá? Os custos, a parte matemática da coisa, entendeu? E aí a gente vai olhar para todos os custos, a gente vai falar bastante sobre esses custos hoje. E também a parte mercadológica, né? Porque a gente, querendo ou não, está dentro de um mercado onde o cliente vai ter outras opções de pizzaria, vai ter outras opções de lanche, de delivery e tal. Então a gente tem que analisar esses dois fatores. O que eu vejo? Muita gente faz só as contas e acha que está tudo certo, e muita gente acaba olhando só a concorrência, só o mercado e achando que está tudo certo. E tem gente que faz um meio termo ali, mas daí não sabe fazer as contas certas, copia às vezes um ou outro concorrente que não era para estar copiando. Então, precificação é um tema que muita gente erra a mão. E qual que é o grande problema de errar a mão na precificação? Me conta aí se você sabe qual que é o principal resultado de quem acaba errando na precificação. O que acontece com a pessoa que não sabe precificar direito e acaba precificando, às vezes, multiplicando o custo por 2 ou copiando o preço do concorrente? Qual que é o principal risco que essa pessoa está correndo com o seu negócio? Coloca aqui nos comentários. Se você já me acompanha há algum tempo, você sabe qual que é o BO que pode dar quando a pessoa não sabe precificar. Ó, aí o Lá Mendonça está comentando, tô errando muito a mão. Ó, José Batista, prejuízo. É isso aí, prejuízo. O prejuízo é um grande amigo da precificação errada. Eles andam de mãos juntas, entendeu? Se a pessoa não precifica certinho, ela vai ter prejuízo. Mas é muito fácil dela ter prejuízo. É muito fácil ela ter prejuízo, sabe? Ó, ela pode quebrar, como o pessoal está mandando aqui, ó, fechar, quebrar. Exatamente, o prejuízo anda de mãos dadas com a precificação errada, entendeu? Só que, para você precificar corretamente, a gente tem que levar em conta esses dois fatores que eu comentei. A parte matemática das contas, dos custos e a parte mercadológica, tá? Nessa live eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Sobre cada uma delas. Lembrando que essa live aqui, ela é um aquecimento, ela é a amostra do que a gente vai trazer na jornada que vai acontecer na semana que vem. Na jornada na semana que vem, eu vou fazer no YouTube, daí eu consigo mostrar
uma planilha certinho, mostrar as contas no detalhe, entendeu? Então lá a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais isso que a gente vai trazer hoje, tá? Então se você por acaso não se inscreveu ainda na jornada, vai lá no link da minha bio e te inscreve, tá? Te inscreve que vale muito a pena. O pessoal tá comentando aqui, ó, que a pizzaria fecha, senão você vai precificar, o buraco fica muito fundo. Ó, eu, Mendonça, estou trabalhando para pagar a conta e nos últimos meses tendo que injetar dinheiro e outros recursos para fechar as contas. Isso é um sinal claro de que provavelmente você deve ter algum problema na sua precificação, tá? Então presta atenção nessa live de hoje que com certeza vai te agregar bastante. Bora lá então. Quando a gente fala de precificação, vamos começar pela parte matemática, tá? Quando a gente fala da parte matemática da precificação, a gente tem que entender que, primeiro, o preço ele não aceita desaforo, entendeu? Você não pode querer jogar toda a sua ineficiência dentro do seu preço. Todos os seus custos, jogar todos eles para dentro e achar que está tudo certo. Entendeu? A gente tem que sempre analisar e fazer as contas entendendo como estão esses custos. Será que o meu CMV está muito fora? Está muito alto? Será que o meu custo fixo está muito alto? Será que o meu custo variável está me deixando sem margem? Então, a gente tem que entender que o preço não aceita desaforo, entendeu? Não dá para a gente olhar só para a parte matemática. Eu vou falar agora da parte matemática, dos custos, mas entendo que ela sozinha não resolve nada, tá? Então, quando a gente fala da parte matemática, das contas, a gente tem que primeiro entender quais são os custos que você tem que levar em consideração na hora de precificar o cardápio, tá? O primeiro custo, que é básico, é o primeiro passo para você conseguir ter qualquer controle financeiro da pizzaria, é o primeiro passo para a precificação e é um dos primeiros pontos que a gente sempre bate quando pega um projeto novo de consultoria, quando a gente pega um novo aluno do Pizzaria Eficiente, é você fazer as fichas técnicas, né? O que são as fichas técnicas? Ó, o Guilherme está comentando, só está dando para repor, o que eu faço? Presta atenção, já vou te explicar, você deve estar errando em alguma coisa nessa precificação. Então o primeiro ponto é fazer a ficha técnica. O que é a ficha técnica? É você pegar cada um dos ingredientes que você usa em cada item que você tem no seu cardápio, em cada sabor de pizza, em cada prato, porção, etc. E verificar quantas gramas você usa de cada um desses ingredientes vezes o custo por quilo de cada um deles, para você saber em reais quanto que custa aquele produto, aquele sabor de pizza, entendeu? Esse é o primeiro passo. Claro que a gente tem que analisar que muitos itens eles têm um preparo antes de irem para a pizza. Você não, por exemplo, se você compra o frango a R$20 o quilo e você usa 100 gramas de frango na pizza, 100 gramas para R$20 o quilo, não quer dizer que custa R$2 de frango nessa pizza. Por quê? O frango é um dos insumos que tem uma perda durante o preparo. Você não coloca ele congelado na pizza, você provavelmente faz um preparo, você desfia, enfim. E nesse preparo ele tem uma perda desse ingrediente. Então, quando a gente fala de fazer a ficha técnica, precisa calcular essas perdas. Precisa fazer as fichas de preparo antecipado, para depois de ter o custo ali do produto preparado, você poder fazer essa verificação de quantas gramas vai de cada ingrediente na pizza. Então ficha técnica é importante, precisa fazer, mas tem que fazer do jeito certo. Se você fizer a ficha técnica do jeito errado, você acaba incorrendo no mesmo erro que muita gente acaba cometendo, entendeu? E tenho vários alunos que quando começam a fazer as fichas técnicas do jeito certo, do jeito que a gente ensina lá no Pizzaria Eficiente, que começa a chegar, Rodrigo, eu na minha pizza de frango eu perdia R$2 a cada pizza. Na minha pizza de bacon eu perdia 3, entendeu? Porque alguns insumos têm uma perda muito significativa. Ó, o Pepe Pizza está comentando aqui, a perda do frango é grande, é gigante, entendeu? Frango, bacon, proteínas, né? Carne, aqui no sul o pessoal gosta muito de pizza de coraçãozinho de galinha, dá uma perda gigantesca também, carne seca. Então, fazer esses itens que você tem um preparo antes de colocar na pizza, precisa calcular qual que é o custo do item preparado. Porque ele geralmente vai ser muito maior do que o custo do item comprado. Então, quando a gente fala de fazer ficha técnica, tem que fazer ficha técnica do jeito certo. Isso é muito importante, tá? Então, esse é o primeiro custo que você tem que calcular. Eu queria saber quem aí que já faz suas fichas técnicas, quem já tem as fichas técnicas de todo o seu cardápio na sua pizzaria. Comenta aqui nos comentários. E quem não fez, comenta, Rodrigo, eu não tenho, mas eu quero começar a fazer. Comenta aí, eu quero saber de vocês aqui embaixo. Quem já tem ou quem ainda vai fazer a ficha técnica, porque esse é o primeiro passo. É como se fosse a pontinha do iceberg da precificação, entendeu? Me conta aí se você já tem ou se você vai fazer a ficha técnica a partir de agora. Lembrando que não é só isso, mas esse é o primeiro passo. E quando a gente quiser chegar num lugar, a gente tem que começar pelo primeiro passo.
Deixa eu ver quem mais está chegando aí. Júlio Cavalcante, Cláudia, Goa Nogueira. Ó, o Felipe comentou, eu faço, meu ramo é hamburgueria. Cara, na hamburgueria é a mesma lógica. Você precisa fazer essas fichas e precisa também fazer a ficha de preparo antecipado. Ó, o Pepe Pizza comentou que agora ele tem. Show de bola, meu irmão. Show de bola. CH Pizzaria, eu não tenho, mas quero começar a fazer. Ó, o José Batista, estou querendo fazer a atualização. Isso é um ponto muito importante. Por quê? E é interessante que nesses anos aqui de pandemia, a gente viu uma mudança muito grande no custo dos insumos, né? A gente já tem a mussarela que todo ano ela tem a sua sazonalidade. A mussarela, quando chega a metade do ano ali, maio, junho, ela começa a aumentar o preço e aí por setembro ela geralmente já começa a baixar. Né? Então tem os custos dos insumos variam e por isso a ficha técnica ela precisa ser constantemente atualizada também. Isso é muito importante, porque se você não fizer a ficha técnica e atualizar ela, você vai estar andando no escuro na sua precificação. Ó, deixa eu ver o que mais veio de comentário aqui. Ó. O Pepe Pizza dá trabalho, cara, mas é importante, né? Ó, Pizzaria Calixto, eu faço, mas acho que estou fazendo errado. Então, presta atenção e principalmente te inscreve na jornada, que na jornada eu vou mostrar no detalhe qual que é o jeito certo de fazer. Ó, a Laiane, top, eu hoje em dia somo tudo e fui para isso Pizzaria e vi sua aula lá, foi top demais, cada dia aprende mais e mais. Show de bola, Laiane, show de bola, bacana, bacana. Então, ó, tem uma galera aí que tá vendo que precisa fazer ficha técnica. Então, o primeiro passo é esse, entendeu? Fazer a ficha técnica. Lista quais são os ingredientes que você tem, quanto você está pagando por quilo neles. Aqueles que você compra e já coloca eles na pizza pronto mesmo, você faz essa regra de 3 ali, quanto por quilo versus quantas gramas eu coloco. E aqueles que você faz o preparo antecipado, você tem que primeiro fazer a ficha de preparo antecipado. Eu vou mostrar no detalhe como é que faz essa ficha de preparo antecipado na semana que vem na jornada, tá? Ó, mas o pessoal tá comentando que no Ceará a mussarela tá um absurdo. Cara, é montanha-russa, né? Os insumos a gente não tem muita bola de cristal e com essa loucura toda de guerra e Covid e tal, acaba influenciando bastante. A jornada é gratuita, O que é pago vai ser o Pizzaria Eficiente, que é o que a gente vai abrir inscrições depois da jornada. Mas as 3 aulas que vão acontecer na semana que vem da jornada são 100%, 0800 gratuitas. Tá? Então, o primeiro custo que você tem que ter é o custo dos insumos, o custo que você descobre fazendo a ficha técnica. O segundo item de custo que você precisa calcular para conseguir precificar corretamente, tá? São os custos fixos. O que são os custos fixos? Toda pizzaria vai precisar de pessoas para fazer as pizzas, essa pizzaria vai estar em algum lugar, vai ter algum ponto, vai estar em um espaço onde daqui a pouco você vai ter um custo de aluguel, você vai ter um custo de energia elétrica, você vai ter um custo de gás, você vai ter um custo de sistema, você vai ter custo com motoboy, você vai ter vários custos aí para a sua operação funcionar. Os custos fixos, os custos operacionais, cada um chama de um jeito diferente, tá? Mas esses custos que a operação tem, eles também precisam estar de alguma forma dentro da tua precificação, entendeu? E para calcular esses custos fixos, esses custos operacionais, a gente tem que fazer a distribuição deles dentro dos produtos, tá? E aí um cuidado que é muito importante, essa distribuição ela tem que seguir uma lógica, entendeu? Por exemplo, se você quer fazer a distribuição dos seus custos de mão de obra, aluguel e tudo mais, eu sempre recomendo fazer essa distribuição dentro daqueles produtos que são os produtos que puxam a sua venda. No caso de uma pizzaria, são as pizzas, basicamente, né? Você não vai fazer o rateio de custos fixos em borda, porque a borda geralmente está acompanhando a venda das pizzas. A bebida geralmente acompanha a venda das pizzas. Então você vai colocar nos produtos que são algumas pessoas chamam de âncora, mas são os produtos básicos que motivam o pedido do cliente. Entendeu? Se você tem pizza, tem hamburgueria, tem pastelaria, vários tipos de várias famílias de produto dentro dessa operação, você pode distribuir uma parte para as pizzas, uma parte para os pastéis, uma parte para os hambúrgueres. Você pode fazer esse rateio dessas despesas, tá? Ó, o João está perguntando um Excel sobre essa... Não, mas eu mostro o que os meus alunos têm acesso e aí você pode copiar se você quiser. Pode tirar uns prints e tal e fazer as tabelas, tá? Então, você pode fazer dessa forma. E outro comentou aqui é o Bruno. Bruno, acompanha a gente aí que você pode estar errando na sua precificação, tá? Então, o segundo item de custos são esses custos fixos, tá? E como é que você faz para esses custos fixos irem para o custo dos produtos, tá? Você tem que analisar. Se você trabalhar, por exemplo, só com pizzas, vamos usar o rateio simples que a gente chama, né? Você vai pegar esse custo que você tem, digamos que o seu custo ali foi de 10 mil reais
por mês da sua operação. Entre aluguel, mão de obra, energia e tudo mais, deu 10 mil reais. Tá? E por mês você vende mais ou menos 1.000 pizzas. Então você vai pegar esses 10 mil reais e dividir por 1.000 pizzas, vai dar um custo fixo por pizza de 10 reais por pizza. Isso é uma conta bem simples, bem simplificada, tá? Bem simplificada. Mas ela serve para você enxergar qual que é o valor unitário da tua estrutura, da tua operação. E ela é muito importante para você saber se a tua operação está pesada ou está leve. Ou seja, se você daqui a pouco está com um custo muito grande para uma venda muito pequena. Ou não, se você já está com um custo fixo por pizza baixo, quer dizer que a tua estrutura está legal. Entendeu? Por exemplo, se você tiver com um custo fixo por pizza na faixa ali dos 30 reais, é uma estrutura pesada em muitos casos. Claro que isso depende um pouquinho de acordo com o tipo de operação, né? Operação só de delivery, por exemplo, tem uma estrutura, um custo fixo por pizza um pouco mais leve, porque não precisa de tanta mão de obra, o aluguel geralmente é um pouco mais em conta, uma operação de salão geralmente tem que estar num ponto mais bacana, com estacionamento, vai precisar de garçom, então o custo fixo acaba subindo um pouquinho mais, tá? Mas um parâmetro interessante para quem trabalha com delivery, por exemplo, é tentar estar abaixo dos 20 reais por pizza, entendeu? Estando abaixo dos 20 reais por pizza e com o CMV que é o custo dos ingredientes, abaixo ali de 30% a 35%, você geralmente consegue ter uma margem de lucro interessante. Ó, o Felipe perguntou, como calcular o gás? Ele é despesa variável? Cara, o gás, eu prefiro colocar o gás entre os custos fixos, tá? Ele vai ter uma variação conforme o seu volume? Vai, mas não é uma variação tão grande e tão fácil de você mensurar no custo unitário, entendeu? Então eu costumo colocar ele dentro dos custos fixos e dividir pelo volume de pizzas, entendeu? Eu acho mais tranquilo fazer dessa forma. Porque às vezes, e esse é um ponto muito importante, na hora de fazer a precificação, a gente tem que analisar que alguns custos, por exemplo, custo de mão de obra, se você quiser fazer a divisão dessa mão de obra entre pizzas e hambúrgueres, digamos que você tem duas famílias de produto, né? Você vai medir mais ou menos quanto tempo que os funcionários gastam num produto e quanto que gastam no outro. Porque mão de obra geralmente é um custo bem representativo, entendeu? Então se debruçar, gastar um tempo para medir mais ou menos essa distribuição de tempo dos funcionários entre um produto e outro, vai fazer bastante diferença. Já outros itens de custo, como por exemplo material de escritório. Material de escritório geralmente é um custo baixo, entendeu? Não vale a pena ficar contando quantas bobinas vai para cada família de produtos, entendeu? Então a gente sempre analisa o custo-benefício de fazer essa medição mais no detalhe, entendeu? Então o gás eu acho mais interessante, coloca nos custos fixos, que fica mais tranquilo para você precificar, tá? Ó, o Tiago Oliveira comentou, eu faço o porcionamento dos insumos, todos os ingredientes são pesados e colocados na bobina. Show de bola, isso é bem importante. Isso ajuda você a controlar o primeiro custo que a gente estava falando agora, que era o custo de insumos, né? O CMV. Beleza, então falamos sobre CMV, que você descobre através da ficha técnica, e falamos sobre os custos fixos, né? Custos da operação. Além desses dois custos, a gente tem mais um item de custo que às vezes o pessoal esquece, mas que pode ser muito representativo, que são os outros custos variáveis. O que são esses outros custos variáveis, tá? Uma coisa é certa na vida, a gente vai ter que pagar imposto. Então, os impostos geralmente são um percentual do valor que você está vendendo. Então, é um custo que vai variar. Se você cobra mais caro, vai pagar mais imposto. Se você cobra mais barato, vai pagar menos imposto. Faturou mais, paga mais, faturou menos, paga menos. Então, impostos entram nesses custos variáveis. Percentual da maquininha de cartão. Ah, Rodrigo, mas é 3%. Cara, 3% faz diferença, faz muita diferença. Né? E às vezes só por você mudar de uma maquininha verde para uma amarela, ou para uma vermelha, ou para uma azul, para uma roxa, você consegue economizar 1, 2%. E para o cliente, tanto faz a cor da maquininha, o que interessa é que passe o cartão dele. Então, impostos, taxa de maquininha de cartão, e se você vende através de marketplace, iFood, iQfome, Americanas Delivery, Quero Delivery, Tô no Lucro, Delivery Much, enfim, se você vende através desses marketplaces, vai ter a taxa de comissão deles. Eles ajudam a vender, mas eles cobram também um percentual em cima disso. Então precisa levar em consideração, principalmente se você tem uma venda bem representativa através deles, entendeu? Porque esse percentual muitas vezes pode ser a diferença entre você estar tendo lucro ou prejuízo no teu cardápio. Então é importante você analisar também esses outros custos variáveis, porque eles fazem muita diferença. Além deles, a gente tem um outro item de custo variável, que são os custos com o motoboy. Se você paga para o motoboy, se você dá entrega grátis para os seus clientes, você vai ter um custo variável aqui importante. Se você não trabalha em entrega grátis, é mais tranquilo, né? Porque você acaba tendo um repasse de despesa. Agora, a entrega grátis, se você faz a conta de quanto que é esse custo variável, você consegue embutir ela no preço,
entendeu? Então pode ser um item de custo variável também bem importante. Ó, o TH Oliveira perguntou, qual maquininha você indica? Cara, se você trabalha com antecipação, eu indico a da Infinity Pay. Geralmente eles têm uma taxa muito boa, tá? Agora, se você não trabalha com antecipação, cara, vai negociando aquela que tu consegue uma taxa menor. Tem gente que usa a da Stone, tem gente que usa da PagSeguro. Mas é tudo uma questão de você chamar o cara que hoje te atende e antes de ver outras cotações, dá uma chorada com ele. Essa galera, eles têm uma tabela padrão, mas eles têm também uma tabela do chorinho, entendeu? Se tu dá uma negociada, se tu dá uma tenteada, tu consegue baixar a taxa, tá? Tem que ser chato com esses malucos de maquininha aí, porque geralmente tu consegue aumentar. É uma das formas mais rápidas e tranquilas de se melhorar a margem de lucro. Claro, não é um percentual muito grande, mas qualquer 0,5%, 1% a mais no final do mês faz diferença. Então, quando a gente fala de custos variáveis, a gente tem esses que eu listei. Impostos, taxa da maquininha de cartão, taxa do marketplace e entrega grátis se você trabalha em entrega grátis. Então, precisa levar em consideração também esses custos variáveis na hora de precificar. E aí, depois de você analisar qual que é o seu custo ali com ingredientes e embalagem, o CMV, através da ficha técnica, qual que é o seu custo fixo por pizza e quais são os custos variáveis, aí a gente vai ver quanto está dando de lucro, quanto está realmente sobrando para cada sabor de pizza do cardápio, entendeu? Mas como assim, Rodrigo? Aí eu vou ver quanto está sobrando. Como é que eu defino o preço? Para definir o preço, você precisa olhar para esses custos, mas também, agora voltando um pouquinho, a gente vai olhar para o outro componente, não só a parte matemática, a gente vai olhar para a parte mercadológica. Quando a gente fala da parte mercadológica da precificação, tá, ela está muito relacionada a qual que é o posicionamento que você tem aí no seu mercado, aí na sua pizzaria. Quem aí sabe o que significa posicionamento? Coloque nos comentários. E se você não sabe, me fala, Rodrigo, não sei, quero saber. Enquanto eu tomo uma água aqui. O que é o posicionamento da pizzaria? Me conta aí, eu quero saber de você. Estamos com 50 pessoas na live aqui. Tem mais gente chegando aqui, ó. Marina, Mirella, Marcilene, Nelvio, Alexandre. Muito bom. Ó, o Romário ele não sabe, mas ele quer saber. O Bruno também não sabe o que é o posicionamento. Ah, Silvanete, Rodrigo, não sei, quero saber. Vamos lá. O posicionamento, gente, posicionamento é uma parada muito importante, entendeu? Ela é tão importante que quando a gente montou o Pizzaria Eficiente, no primeiro módulo lá do curso, a gente ensina público-alvo e posicionamento. Por quê? Dependendo do seu posicionamento, isso impacta diretamente em todo o resto. Isso impacta na tua precificação, isso impacta nos seus processos, isso impacta até na maneira como você vai fazer a gestão de pessoas, nas pessoas que você vai contratar. Tá? Quando a gente fala de posicionamento, basicamente se a gente for fazer um link com um ditado é quem você é na fila do pão, entendeu? O posicionamento é como você se posiciona, como você se diferencia dos concorrentes que atuam na mesma região. Tá? E o posicionamento é uma parada que, assim, tem pizzaria para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é tipo, entendeu? Para tudo quanto é público. Quando a gente fala de posicionamento, é você justamente saber como você se diferencia dos outros. É você saber como você vai fazer para o cliente optar por você ao invés de optar por um concorrente. E o posicionamento é isso, é você procurar se diferenciar dos demais. Só que para você conseguir se posicionar de uma forma que o cliente realmente te ache atrativo, te ache a melhor opção, o primeiro passo é você conhecer o seu cliente. É você conhecer exatamente qual que é o perfil do meu público. Porque, de novo, tem gente que paga R$80 numa pizza e tem gente que não consegue pagar mais que 30. E tá tudo bem, entendeu? São posicionamentos diferentes. Tem a pizzaria que vai vender a pizza a 80 e tem a pizzaria que vai vender a pizza a 30, sabe? Cada uma vai ter a sua estrutura de custos, né? Claro que o cara que vai vender a pizza a 30, ele não vai conseguir colocar ingredientes super caros, porque às vezes o cara que faz a pizza de 80, às vezes só entre mussarela, presunto parma, mussarela de búfala, não sei o que mais, já dá R$30, só no CMV. Então, a gente tem que entender que o posicionamento está muito relacionado a isso. Ó, o Clube da Pizza colocou aqui, ó, posicionamento é exatamente entender o tipo de cliente que encaixa no perfil que você deseja trabalhar e oferecer o melhor serviço possível, correto? Praticamente isso. É você entender o perfil desse cliente, entender o que ele mais valoriza, ele mais valoriza, e a partir do que essas pessoas mais valorizam, você se diferenciar. Entendeu? Se você tem um cliente que valoriza muito, você ter ingredientes refinados, ter daqui a pouco itens italianos, uma pizza diferentona, assim, bacana, com alguns sabores mais autênticos, mais autorais e tudo mais,
você vai ter que ter um posicionamento que fecha com isso, se o seu público-alvo vê valor nisso. Se o seu público-alvo não vê valor nisso, ele não acha isso tão interessante, ele prefere uma pizza que entrega rapidinho, que mata a fome ali da galera, é outro posicionamento, são outros diferenciais que você vai ter que buscar, entendeu? Porque enquanto para esse cara que daqui a pouco pode achar muito bacana uma pizza autoral, com ingredientes de primeira linha, uma farinha italiana, para ele pode ser interessante daqui a pouco você ter até uma carta de vinhos para oferecer na pizzaria, para o cara que quer uma pizza barata para comer com a galera, não, vai ter um refrigerante aqui, às vezes uma cervejinha ali, tá massa. Entendeu? Então, o posicionamento é isso. É primeiro você entender o seu cliente, entender exatamente o que o seu cliente mais valoriza, o que o seu público-alvo mais valoriza, e a partir disso você procurar se diferenciar, você se posicionar no mercado. Entendeu? Porque, gente, assim, se você olhar para os concorrentes que você tem na sua cidade, tá? Você vai ver que vai ter pizzaria de tudo quanto é tipo. E se você olhar para todos eles como seus concorrentes, você vai enlouquecer. Você vai enlouquecer, entendeu? E tem aquele velho ditado, né? Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, né? Quem somos nós para conseguir? Então a gente tem que entender que vão ter públicos diferentes, tá? Se a gente quiser abraçar todos os públicos, daqui a pouco a gente não vai conseguir conectar bem com ninguém. A gente não consegue fidelizar bem ninguém. Então a gente precisa entender qual que é o meu posicionamento da minha pizzaria, entendeu? Qual que é o público-alvo que eu quero atingir. E a partir dali você vai olhar inclusive para a sua precificação. Por quê? Se você quer concorrer com pizzarias que trabalham na faixa dos R$80 e que tem os diferenciais daqui a pouco de ingredientes de qualidade, de um serviço bacana, um ambiente bacana, você vai ter que, primeiro, oferecer uma experiência para o cliente equivalente ou melhor do que esses concorrentes e vai ter que precificar corretamente, por quê? De uma forma coerente também. Por quê? Para você oferecer uma parada assim e você querer se posicionar nesse mercado da faixa dos R$80, não dá para você colocar sua pizza para vender a 40, porque o cliente que está acostumado a pagar 80, quando olha uma pizza de 40, ele nem vai levar em consideração, ele vai achar que não é tão boa, entendeu? Ele nem vai experimentar, porque ele está acostumado a pagar 80, porque o padrão que ele está acostumado é aquele. Então você precisa analisar o seu posicionamento também na hora de especificar. Então, a partir do momento que você faz as contas, que você tem os números, tá? Aí você olha para o mercado e, bom, eu quero me posicionar mais ou menos concorrendo com esses caras aqui, com as pizzarias que estão nessa faixa aqui. Primeiro, eu consigo proporcionar para o meu cliente uma experiência igual essa galera aqui está proporcionando? Bacana, consigo. Então eu posso estar com preço bem competitivo ali mesmo, entendeu? Ou não, ainda não consigo, mas estou quase lá. Você pode estar com o preço um pouquinho mais baixo para estar competitivo, um pouco mais no preço, mas entenda que a sua precificação tem que estar alinhada com o teu posicionamento, entendeu? Tem que estar alinhado com o posicionamento. Da mesma forma, não vai dar para você daqui a pouco trabalhar com ingredientes top da balada, que você vai fazer a ficha técnica, vai te custar R$30 para fazer a pizza e querer vender na quebrada R$ 39,90, entendeu? Onde é que vai sobrar margem para pagar os custos fixos, para pagar os impostos e tudo mais? Então precisa fazer as contas e levar em conta também o posicionamento, porque aí você consegue ao mesmo tempo ter um preço competitivo, um preço que seja atraente para o teu público-alvo, mas que consiga pagar também todas as contas do teu negócio. Beleza? O Brenner perguntou aqui, forno esteira você indica elétrico ou a gás? Um pouquinho diferente do tema da live, mas eu acho mais interessante o a gás, tá? O a gás ele vai ter uma estabilidade melhor de temperatura. O elétrico ele sofre com a oscilação de energia na rede e aí ele tem um pouco mais de dificuldade para manter. Então o a gás ele geralmente vai te dar uma produtividade maior. Ó, o Detex Biel, infelizmente isso é o que acontece comigo. Você está precificando errado, não está com posicionamento legal? Isso é um dos pontos que a galera mais erra a mão na hora de precificar. Tá? Então, ó, pessoal, para resumir, quando a gente fala de precificação, a gente tem que fazer as contas olhando para o CMV ali, que você vai ver nas fichas técnicas, fazendo também o custo fixo por pizza, fazer também a conta ali dos custos variáveis e olhar também para o mercado. Qual é o seu posicionamento, qual é o público-alvo que você quer atingir e quais são os seus principais concorrentes, porque você precisa levar em consideração também o preço que os seus concorrentes estão trabalhando. Mas, de novo, concorrentes que miram o mesmo público-alvo que você e que tem um posicionamento parecido com o seu, entendeu? Não adianta você enlouquecer com uma pizzaria. Se você vende pizza a R$70, enlouquecer com uma pizzaria que entrou no bairro para vender pizza de 20. Cara, ele vai mirar em outro público-alvo, entendeu? Ele vai mirar em outro público-alvo. Faz parte do processo. Tem espaço para todo mundo. Pizza é uma parada bem democrática, tá? Beleza? Gente, boa. A gente vai mostrar tudo isso daqui no detalhe. Vai mostrar em planilha, fazendo a conta de cada uma dessas etapas, tá? Porque aqui no Instagram é só uma telinha de celular. Mas
Na jornada, semana que vem, dias 21, 22 e 23, a gente vai mostrar isso no detalhe, como é que se faz essa precificação. Vou trazer exemplos, vou mostrar o passo a passo da ficha técnica, inclusive como que calcula essa ficha de preparo antecipado, que muita gente acaba errando, tá? Para você conseguir fazer também na sua pizzaria. E no final da jornada, a gente vai abrir uma nova turma do Pizzaria Eficiente com uma oferta especial de Black Friday, tá? Uma Black Friday que vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai entregar um bônus que eu nunca entreguei antes para todo mundo que entrar nessa nova turma e que com certeza vocês vão ver que vai ser muito legal. Gente boa, sexta-feira agora a gente vai ter mais uma live, tá? Na sexta-feira a gente vai ter uma live focada em vendas, tá? Como aumentar as vendas da sua pizzaria, tá? Quarta e quinta eu vou estar em função de uma feira que vai acontecer aqui em Florianópolis, tá? Vou palestrar lá e tudo mais. Mas na sexta-feira, 2 da tarde, a gente vai ter mais uma live aqui no Instagram, tá? E se você por acaso não se inscreveu na jornada, te inscreve, semana que vem vai acontecer, beleza? Qualquer dúvida, a gente vai abrir também uma caixinha de perguntas na sequência aqui. Manda lá que a gente tá aí para responder, tá bom? Obrigado, pessoal. Grande abraço aí e fique com Deus.